Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2019, ela é mestra em Educação, Arte e História da Cultura e doutoranda em Letras, também pelo Mackenzie. Assessora de comunicação na chancelaria da universidade, é responsável pela organização de uma série de eventos, que envolve o departamento, como palestras, devocionais, cultos, entre outras atividades. É também autora do livro-reportagem biográfico Eternas Falas de Esther de Figueiredo Ferraz, que trata da vida da ex-reitora do Mackenzie e ex-ministra da Educação. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Luíse Diório. Luíse, obrigado, querida. Olá, professor. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Sempre Eterno professor. A gente é companheiro de trabalho, mas está sempre... Sempre. Luíse, como é que você chegou ao Mackenzie? Como é que você chegou ao jornalismo? O Mackenzie, ele chegou na minha vida quando eu era criança ainda. Assim, a minha tia começou aqui, foi que abriu a porta para a família. Então, ela chegou aqui... E até hoje é professora aqui, enfim. Mas ela chegou para estudar? Chegou para estudar, veio para o colégio, depois fez a faculdade, ali no ensino médio, magistério, né? E aí, depois, quando eu tinha ali os meus 9 anos, 8, meu pai estudou aqui também, fez teologia, é pastor. E aí eu tinha sempre esse contato, assim, eu lembro quando eu vim na graduação, na colação de grau dele, eu fiquei encantada com o espaço, assim, aquela menininha ali da Zona Leste de São Paulo, vendo esse espaço inteiro, esses prédios de tijolinhos, e eu fiquei encantada e eu coloquei na minha cabeça que eu ia estudar aqui. Não sabia como, mas eu coloquei isso, assim, como uma meta. Antes, assim, de ainda decidir o curso, enfim, porque eu pensei em pedagogia, psicologia, jornalismo, sempre essa parte de humanas era o que me encantava. E aí, no final do ensino médio, eu decidi pelo jornalismo, porque eu me encantava por texto, qualquer tipo de texto e comunicação, falar, sempre gostei muito. E aí eu cheguei aqui, tive o privilégio, assim, o Mackenzie, ele foi um presente na minha vida, foi o que abriu portas e mudou realmente a minha história, assim, porque eu ganhei bolsa como filantropia no curso todo de graduação e cheguei, assim, era inimaginável para mim, mas realmente foi um presente que eu recebi e pude estudar aqui, enfim, e depois continuei. Então, aqui eu estudei. Você foi na sequência, né? Fui emendando uma coisa na outra. Então, aqui eu tive o privilégio também de fazer estágio no Centro Histórico e Cultural Mackenzie, no final da faculdade, ali os 2 últimos anos. E ali eu tive um contato com o acervo histórico e descobri esse outro caminho do jornalismo, que é o jornalismo histórico, a gente rever a nossa história, enfim, e contá-la ou recontá-la. E aí, nesse caminho, eu encontrei o meu grande professor, assim, mestre, a quem eu me inspiro, que é o professor Marcel Mendes. De todos nós, né? Ele tem um lugar especial tem. E no coração de todos nós, né? E aí, ele me orientou no TCC e depois me levou para o mestrado. Na época, foi de Educação, Educação, Arte e História da Cultura. E porque ele era professor lá, agora ele está aposentado. E aí eu tive esse privilégio de emendar uma coisa na outra. Estudei, fiz o mestrado durante a pandemia, olha aí, já passou e foi um tempo aí que a gente olha e agora fica você perplexo. Já tá no doutorado. E agora eu estou já na metade para o final do doutorado em letras, então Qual voltei que é a para sua casa. temática no caso de letras? Agora a minha proposta é fantasia cristã. Então eu fui realmente para a literatura, mudei, aí fiz uma mudança, mas ainda na linha de estudar mulheres, então eu estudo uma autora brasileira, que é a Becca Mackenzie, e o meu objeto de análise é a obra Se Eu Pudesse Contar as Estrelas. Você pega uma parte histórica importante, uma personagem importante da história brasileira, né, que é a Esther. Quando você entrou para fazer o jornalismo, você já tinha esse interesse? Quer dizer, você foi buscando dentro das disciplinas algo que fosse mais histórico no jornalismo? Não, foi uma surpresa, assim, para mim. Eu sempre gostei muito, no geral, assim, de histórias de não ficção, como a gente pode chamar. Então, sempre foi um encanto pessoal. Mas no jornalismo, quando entrei no curso, tinha aquela ideia, acho que todo estudante, ou a maioria de estudante de jornalismo, quando chega, é o hard news, é a redação, é a televisão, é o rádio. Então eu tinha muito isso em mente, assim, e foi realmente essa mudança de chave na minha mente foi quando eu fui para o Centro Histórico e pude
entender mais sobre acervo histórico, preservação de material, como que funciona, catalogação, enfim. E aí, ali eu conheci a professora Esther. Então, foi o processo assim, de TCC, de escolha do tema. Para mim, foi uma jornada desafiadora, porque eu era daquela aluna que não sabia o que ia fazer e cada semana vinha com uma ideia. Eu falava, demora, né, pra gente achar demora o tema, muito. Né? E aí eu falava, é o meu trabalho da vida, eu vou fazer sozinha, tem que ser muito bom. Então, foi ali que eu conheci a história dela. Bom, de certa maneira, você não está em redação, quer dizer, só foi direcionado para outro caminho. Você acha que o Mackenzie te preparou para isso, quer dizer, para não ser apenas um jornalista de redação? Com certeza, mas eu acredito também que boa parte depende muito do aluno. Hoje, assim como doutoranda e almejando a sala de aula como professora, eu observo que depende muito do aluno também. Então, eu sempre fui muito incentivada pelos professores a participar de tudo que a universidade oferecia. Então, eu sempre fui muito curiosa, tá aí até a questão do jornalista. Então, eu sempre participei de eventos até de outros cursos. E isso foi me trazendo uma noção mais multitarefa, multidinâmica da área. E então, a gente precisa ter esse olhar hoje, né? E aqui o curso, com certeza, assim, me instigou muito a procurar novos meios de comunicação, ou nem tão novos, mas que estão aí no mercado, e adaptá-los também. Eu te achava bem observadora, quieta, mas bem observadora. Eu tive a oportunidade de dar aula, acho que 2 disciplinas, que política e jornalismo audiovisual também. Foi. Era algo que você gostava mais, parte teórica, parte prática? O que te interessava mais? Olha, eu sempre gostei de tudo. Quando me perguntam o que você gosta, ou me perguntavam até qual área você quer seguir, e eu nunca soube dizer uma específica, assim. Porque a comunicação me encanta num todo. Então, eu gostava muito da parte teórica, de ler, sempre mais quietinha, mas eu estava ali antenada em tudo, observando. Mas sempre gostei também do audiovisual, eu amo ficar em frente às telas, é algo às vezes que eu sinto falta, assim, também, porque acho que a gente vai ficando muito nos bastidores e aí às vezes vai ficando um pouco tímido. Então, mas eu sempre gostei muito, assim. Luiz, e falar do Mackenzie, às vezes a gente fala muito, para uma pessoa de fora, a cabeça dele vai imediatamente à questão ou do colégio ou da universidade. O que é a chancelaria? O que você faz na chancelaria? O que a comunicação tem a ver com a chancelaria? Bom, o Mackenzie, ele é o Instituto Presbiteriano Mackenzie é o que rege o Mackenzie como a gente conhece, denomina como algo único. Mas o Instituto, ele é o que rege toda a universidade, as faculdades, colégios, o hospital, o ensino técnico que a gente tem também em Castro. E aí a chancelaria, ela é a representação institucional, então, portanto, do Instituto, do Mackenzie como um todo, da confessionalidade. Então, o Mackenzie, ele é da Igreja Presbiteriana do Brasil, associada vitalícia da Igreja Presbiteriana, e a chancelaria é a representante da Igreja Presbiteriana aqui no Mackenzie, então é responsável pela identidade institucional. Você trabalha com a pessoa que é de comunicação. Sim. É mais fácil ou é mais difícil? É muito mais desafiador, porque quando a pessoa está sempre antenada, não passa nenhum detalhe. Então, às vezes, a gente olha e fala, aquele áudio não ficou bom ali naquele trechinho, essa imagem poderia ser melhor. E quando a gente lida com alguém, às vezes, que não tem esse conhecimento em específico, passa batido. Então, é muito desafiador, assim, porque o meu chefe é bem atento, muito antenado, multidinâmico, assim, então atento em várias áreas, e eu aprendo muito com ele por causa disso. Ele vai ver isso. Tá vendo aí, ó? Trabalhando numa instituição como Mackenzie, que é uma universidade, é uma instituição confessional, cabe aí a figura do influenciador? 2 perguntas. Se cabe a figura do influenciador e como é que você vê a figura do influenciador na comunicação? Tá. A figura, vou começar pela segunda. A figura do influenciador na comunicação, acho que é uma realidade que não dá mais para fugir, que está aí.
e que a gente precisa saber utilizar. E às vezes até o próprio jornalista, comunicador, ser também esse influenciador no sentido positivo da palavra, né? Porque se a gente levar o influenciador como a gente realmente com poder de mudar a mente ou mudar a opinião de alguém, é algo muito precioso, que a gente tem que levar com muita sabedoria. E os meios de comunicação estão aí para isso. Então, acho que é importante hoje, sim, para o jornalista e comunicador em geral, entender o influenciador como algo importante para a comunicação ali e, às vezes, se colocar nesse papel também, porque as redes sociais são muito utilizadas hoje, a gente vê muitos jornalistas aproveitando desse recurso, mas tem que saber eticamente também como usar. Então, mas saber diferenciar. Hoje ele é um veículo, de alguma maneira o influenciador é um veículo de comunicação. Eu imagino que em muitos momentos sim, porque as pessoas, tem muita gente que não se informa tradicionalmente pelo jornal, pela televisão. Eu tenho muitos conhecidos que não têm mais televisão, só streaming e rede social. Às vezes alguns acessam, por exemplo, Folha de São Paulo, Estadão, mas tem muita gente, uma boa parcela social, assim, que é a rede social que acessa. Então, se um comunicador, né, um influenciador, falou ali que o ovo faz mal, a pessoa vai acreditar que o ovo faz mal e não pode mais comer ovo. Então, sim um meio muito importante, assim. Sobre a questão da primeira pergunta, Sim. de se cabe dentro da chancelaria ou dentro da universidade a figura do influenciador? Dentro da universidade, do instituto, né, existe muito, e aí a gente tem a comunicação do Mackenzie institucional, que eles lidam bastante com isso. A gente, enquanto chancelaria, não tem muito esse hábito. O que a gente utiliza muito são os próprios capelães e as assistentes de capelania. Então, eu também faço muito vídeo, o próprio chanceler. Então, não sei se nós seríamos chamados de influenciadores, mas somos ali os comunicadores dessa confessionalidade. Então, a gente usa muito, por exemplo, as redes sociais como meio de comunicação e o texto, o portal de notícias, e-mail marketing, tudo isso. Então, eu considero, assim, talvez que nós somos, sim, influenciadores. Que todos somos no nosso meio social, né, de alguma forma. O que é exatamente seu trabalho aqui, Luiz? Então, eu sou responsável pelo núcleo de comunicação da chancelaria, junto com a minha amiga Fernanda Rodrigues, aluna aqui também de publicidade e assistente de capelania. E juntas nós estruturamos essa comunicação. O chanceler, ele veio com essa proposta junto do mandato dele de tornar a chancelaria mais conhecida. Fazer com que o trabalho da chancelaria seja melhor entendido, porque muita gente tem dúvida, não entende o que é chanceler, confessionalidade, o que é isso. E a gente veio com esse desafio lá em 2022 e estruturamos assim essa parte de comunicação do Instagram. A gente utiliza muito o Instagram, inclusive batemos 10 mil seguidores e ficamos muito felizes, porque apesar da gente olhar e pensar, nossa, é um número, pode ser pequeno para muita gente. Quando você começa a relacionar com o número de influenciadores, com o número que os influenciadores têm. Né? Mas para nós é um resultado, uma métrica muito importante, de que o trabalho está sendo feito de uma maneira efetiva, está alcançando as pessoas, e tudo isso sem tráfego pago, sem influenciador, por exemplo, sem figuras famosas para fazer algum tipo de propaganda. Então, a gente veio para estruturar. E aí, o núcleo de comunicação da chancelaria, portanto, ele é responsável tanto pela parte de, digamos assim, de assessoria, de comunicação interna, quanto externa. Então, é bem desafiador, porque a gente cuida das redes sociais, então, principalmente Instagram, mas a gente tem também YouTube, Facebook, porque ainda está ali resistindo. Mas a gente também cuida da parte de divulgação de eventos, então desde a criação, da comunicação daquele evento, arte, vídeo de divulgação, o processo, por exemplo, de contato, de produção, né, de contato com o NPDA, com o NTAI, para estruturar o evento.
convites, envio de convites, e-mail marketing, quanto também a parte mais jornalística, digamos, que é essa questão de assessoria, cobertura de eventos, acompanhamento ali do chanceler, para que ele esteja bem no evento, para que ele tenha, né, a estrutura que ele precisa. Parte textual, então, por exemplo, divulgação de eventos. A gente faz release também de divulgação. Só em 2 pessoas? A gente somos em 2, agora a gente está com mais uma estagiária, nós tínhamos 2, então estamos esperando que venha mais uma novamente. E é um desafio, realmente, começamos nós 2. Luiz, você acha que o aluno já entende o que é, quando ele entra, ele entende já o que é o Instituto, ele entende o que é a chancelaria, o papel da chancelaria? Não, eu acho que melhorou muito hoje. Com essa nova gestão, esse novo, porque hoje a capelania universitária é bem ativa nessa parte, tem utilizado muito esses recursos das redes sociais. Uma procura Sim. de apoio, por exemplo? Exatamente, oferece apoio, oferece eventos, os alunos hoje têm muito evento, recepção aos calouros, aí existe o Day Camp que a capelania universitária organiza, que é um dia de jogos, tem brinquedos infláveis, para a gente voltar ali à infância, brincar, ter essa nostalgia e falar do evangelho de alguma forma. Então hoje eu vejo assim, comparando com a minha época como caloura, bastante diferença nesse quesito, assim, porque a comunicação tem sido mais efetiva, a gente tem tentado alcançar mais esse público em específico. Mas ainda há, assim, muita dúvida, são termos difíceis, confessionalidade, o que é isso? Né? Para quem está chegando. Chancelaria, o que é isso? O que o chanceler faz? Muita gente tem essa dúvida. Então, é um desafio que eu acho que tem melhorado muito, mas ainda vai ser sempre um desafio, porque sempre cada semestre vem uma geração nova. Voltando para o jornalismo, mesmo não estando aí num veículo tradicional, vamos dizer assim, você está trabalhando com jornalismo de certa maneira, há uma preocupação da tua parte ou da sua equipe com as fake news? Ah, sim. A gente já passou em alguns momentos por situações que de alguma forma isso atingiu a gente. Então, recentemente, por exemplo, no Dia das Mulheres, a gente preparou um vídeo especial de Dia da Mulher. A gente sempre faz esses conteúdos assim. E aconteceu que a gente fez uma collab, né? E aí aconteceu que muita gente começou a jogar hate no vídeo e a gente não estava entendendo por quê. Falou, meu Deus, o que aconteceu? E quando nós fomos, né, a gente viu, não era nem pelo vídeo, pelo conteúdo. É porque um antigo professor da instituição postou falas ofensivas, né, na rede social dele. E, só que no perfil dele ele ainda se denomina professor da instituição, enfim. E aí veio aquele grupo de protesto. E aí também entra um pouco de gestão de crise. E entra gestão de crise, entra esse desafio aí de você vai lembrar das aulas da Denise. Exatamente. Minha amada professora Denise Paieiro estava na minha banca de TCC e mestrado. E é um desafio enorme, porque quando vem essa enxurrada, é um desafio você esclarecer, porque as pessoas nem sempre querem ouvir, não estão prontas para ouvir uma explicação. E a rede social hoje é imediata, então você postou algo, é muito difícil voltar atrás, não existe apagou, deletou da rede, porque o print é eterno. E então a gente, em alguns momentos, lida com isso, sim, é um desafio grande e que tem que ser enfrentado, não tem como, com coragem. Pensando lá na Luíse, de 16, 17 anos, que tinha como meta já o Mackenzie, né? O que você diria para ela, na escolha pelo jornalismo? Que foi a melhor escolha da vida dela, apesar dos desafios, assim, que foram enormes, nas dificuldades de graduação, de sustento até, na graduação, de se manter aqui. Ela fez certo, porque ela seguiu o sonho dela, ela seguiu a área que ela gosta e isso tem surtido efeito, com novos caminhos que nem sempre são os tradicionais do jornalismo,
mas é jornalismo também. Mas que bom, né, que você consegue abrir, né, de Sim. certa maneira, porque eu acho que existe tanto um receio, né, do estudante, Sim. porque antigamente, né, eu acho que ele entrava, era normal, né, direcionado à TV, ou rádio, ou revista, ou site, ou jornal, e hoje você tem um campo bem amplo. Muito né? amplo, muito amplo. E a gente precisa saber estar nesses lugares também. Então, eu tive muita oportunidade, assim, a parte do Mackenzie, eu tive a oportunidade de trabalhar como freelancer. Então, tanto da parte de revisão textual, por exemplo, porque as pessoas precisam de um bom jornalista, uma pessoa com um bom texto, para olhar o trabalho delas e corrigir, apontar o que pode melhorar na comunicação. Já trabalhei também com parte de edição de livros, que é essa parte minha da letras, da literatura que eu amo. Então, já fiz ghostwriter, já trabalhei também com SEO, produção de texto. Então, a gente precisa estar antenado, sabendo o mercado, qual é a demanda do mercado e ocupando esses espaços, porque a gente tem a formação para isso. Falando em formação, você é formada não faz tanto tempo, faz 5 anos e pouco. 2019. Você acredita ainda que é importante a formação acadêmica para um comunicador / jornalista? Com certeza. Por quê? É extremamente importante porque a gente precisa saber, aí puxando o jornalismo histórico, a gente precisa saber de onde a gente vem, a gente precisa saber a teoria da comunicação, como que começou, existe uma história por trás disso. E além disso, acho que a sala de aula, a universidade, amplia o nosso olhar, forma a nossa percepção, o nosso senso crítico, faz a gente ter não só a curiosidade, mas o questionamento. Saber questionar, saber perguntar, saber comunicar também, deixar aquilo palatável quando é necessário. Então, é extremamente importante. É importante a universidade também estar aberta a esses novos meios, novos conceitos que aparecem. Entender que o aluno, talvez de hoje, já é bem diferente da minha geração, apesar de não ser tão longe, mas já é bem diferente. Então, muitos alunos vêm e já são influenciadores, já têm rede social, já trabalham com isso antes do curso. Então, é importante os dois lados se apoiarem, mas com certeza a sala de aula é importantíssima e a gente precisa saber também escutar assim, os experientes, né? É provérbio bíblico isso, que a gente tem que também ter sabedoria para ouvir, para aprender. Então, o professor ele está lá de coração aberto para ensinar, para instruir. A gente tem que ouvir também, o professor também tem que ouvir muito. Exatamente, também, não pode ser cabeça dura, não. Eu nem vou perguntar se se Mackenzie foi uma boa escolha, porque você nasceu mackenzista, mas de jornalismo, você tem algum arrependimento de ter escolhido jornalismo? Não. Olha, em algum momento, não vou mentir, que passou aquela dúvida profissional. Quando a gente sai do curso, é muito desafiador entrar no mercado de trabalho. Então, eu acho que em algum momento a gente passa por esse conflito interno de, nossa, será que eu fiz a escolha certa? O que eu vou fazer? Alguns já terminam o curso, já na carreira, já são efetivados. Não foi o meu caso. Então, foi um desafio esse limbo aí, que foi do mestrado, tive esse presente de fazer o mestrado, mas profissionalmente teve esse limbo do, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E a gente sempre ouve quando começa o curso, também, vai morrer de fome, vai viver de marmita, fazendo jornalismo, nem precisa mais de certificação. De diploma. Então, em algum momento tem essa dúvida, mas quando a gente gosta, assim, né, da área que a gente escolheu e sabe ser adaptável, flexível, acho que não tem erro. A gente vai fazer aquilo de coração e é o caminho de cada um. Então, eu não me arrependo. Eu tenho a impressão de que você escolheu a profissão certa, que você escolheu o caminho certo. Eu te acompanho, né, eu vejo o seu trabalho, eu acho que você está sempre buscando, evidentemente, né, o aperfeiçoamento, mas numa carreira acadêmica, né, que é interessante também. Obrigado por você ter vindo, parabéns pela sua carreira, espero que você tenha muito sucesso aqui ou qualquer outro lugar que você escolha. Obrigadíssimo, viu, Luiz, você ter vindo aqui. Foi
Foi um ótimo bate-papo. Eu que agradeço, professor. É um prazer enorme voltar aqui, voltar à casa que me acolheu por tanto tempo e agora também ainda me acolhe como doutoranda, rever vários membros aqui dos bastidores que também estiveram comigo nessa caminhada ali, instruindo também de alguma forma no estúdio, na aula de TV, na aula de rádio. Eu sou muito grata ao Mackenzie, muito grata ao CCL. E aos meus professores do coração. Muito obrigada por essa oportunidade. E a gente é grato também por ter alunos e alunas como você. Obrigado, Luiz.